E estatística no Enem já dá aquele arrepio só de pensar? Calma, não precisa ser assim. Hoje, a gente vai desvendar juntos as ferramentas mais importantes para entender qualquer conjunto de dados. Vamos transformar essa complexidade toda em algo bem mais simples e direto. Pensa só, como é que a gente pega um monte de números, tipo as notas de uma sala inteira ou os salários de uma empresa, e consegue resumir tudo aquilo em um único valor? Pois é, não é mágica, é estatística pura. E o conceito por trás disso é bem mais intuitivo do que parece. A resposta para essa pergunta está no que a gente chama de medidas de tendência central. Basicamente, são formas de encontrar o coração, o ponto central de um amontoado de dados. Com elas, a gente consegue ter uma visão geral usando um único número. Imagina só, em vez de ter que olhar dezenas, centenas de números um por um, a gente usa um valor só para sacar o comportamento geral daquele grupo. Isso facilita muito na hora de comparar coisas e de tirar conclusões rápidas. É um baita resumo eficiente. E para fazer esse trabalho, a gente tem tipo uma caixa de ferramentas, com 3 peças principais. Cada uma tem um jeito de funcionar e serve melhor para uma situação diferente. Vamos conhecer a média, a mediana e a moda. A primeira, e talvez a mais famosa de todas, é a média. É aquela que todo mundo pensa primeiro quando ouve falar em valor médio. A conta é simples. A gente soma todos os valores e divide pelo total de elementos. Depois vem a mediana. O nome já entrega um pouco o jogo, né? Ele é o valor que fica ali, ó, bem no meião da fila, dividindo o grupo em 2 partes iguais. Mas atenção, tem detalhe crucial, os dados precisam estar em ordem primeiro. E por fim, a moda. A analogia aqui é perfeita. Igual na moda de roupa, é o que está mais popular, o que mais aparece, o que mais se repete. É o valor que tem a maior frequência no conjunto. Simples assim. Beleza, já apresentamos as ferramentas. Agora, bora ver como usar cada uma na prática, com exemplos para não ficar nenhuma dúvida no ar. Começando pela média, que é bem direta ao ponto. O passo a passo é simples. Primeiro, soma geral. Pega todos os valores e junta todo. Depois, divide essa soma total pela quantidade de valores que foram usados. Olha só esse exemplo clássico de notas. 6, 7, 8 e 9. Se a gente somar tudo, dá 30. Como são 4 notas, é só dividir 30 por 4. E pronto, a média é 7,5. Um único número que já dá uma boa ideia do desempenho geral, né? Agora, muito cuidado com a mediana. A regra de ouro, o passo número 1, é sempre organizar os dados. Sempre. Do menor para o maior ou vice-versa. Se esquecer disso, já era, o cálculo vai sair errado. Depois que está tudo em ordem, aí sim é só achar o valor do meio. E tem um detalhezinho aqui. Se a quantidade de números for ímpar, é fácil. A mediana é aquele número que está bem no centro. Mas e se a quantidade for par? Aí não tem um centro só, certo? Nesse caso, a gente pega os 2 valores centrais e calcula a média deles. Falando da moda, ela é bem flexível. Sabe por quê? Porque um conjunto de dados pode ter mais de uma moda, a gente chama de bimodal. Ou, às vezes, nenhum valor se repete mais que os outros, aí é amodal. E o mais interessante, é a única dessas 3 medidas que funciona com coisas que não são números, como a cor de carro mais vendida, por exemplo. Ok. Temos média, mediana e moda. A pergunta que não quer calar é qual delas usar e quando? Bom, a resposta é depende do que a gente quer saber. Olha só essa comparação. A média é ótima porque usa todos os dados. O problema? Se aparecer um valor muito alto ou muito baixo, um ponto fora da curva, ele bagunça todo o resultado. Já a mediana, ela é tipo imune a isso. Ela não se abala com esses valores extremos. E a moda, como a gente já viu, é perfeita para ver o que é mais comum e para dados que não são numéricos. E essa é a dica mais valiosa, presta atenção. Imagina calcular o salário médio de uma empresa pequena, onde o dono ganha 100 vezes mais que os funcionários. A média salarial vai lá para cima e não vai representar a realidade de quase ninguém. Agora, se a gente usar a mediana, o resultado vai ser muito mais justo e próximo do que a maioria realmente ganha. Fez sentido? Beleza, teoria à vista. Agora é a hora do que interessa, botar a mão na massa. Vamos resolver juntos um desafio no maior estilo Enem para ver se o conteúdo fixou mesmo. Então, o problema é o seguinte. Um grupo de estudos tem essas idades aí. 14, 15, 15, 18, 19, 19 e 20. O nosso trabalho é achar a média, a mediana e a moda dessas idades. Para resolver sem erro, vamos seguir um plano de 3 passos bem simples.
Primeiro, organização dos dados. É a primeira coisa a se checar. Segundo, calcular cada medida, uma de cada vez, com calma. E terceiro, pensar um pouquinho no que cada número significa. Vamos lá. Começando pela média. Somando todas as idades, a gente chega em 120. Como são 7 pessoas no grupo, 120 dividido por 7 dá aproximadamente 17,14 anos. Essa seria então a idade típica do grupo. Agora a mediana. Primeiro passo, conferir a ordem. Opa, sorte a nossa, os dados já vieram organizadinhos. Como são 7 idades, um número ímpar, fica fácil, é só achar quem está bem no meio. Contando aqui, o quarto valor da lista é 18. Então, a mediana é 18 anos. Metade do grupo tem 18 anos ou menos e a outra metade tem 18 anos ou mais. E, para fechar, a moda. A gente precisa procurar a idade que mais se repete. Dando uma olhada, a gente vê que o 15 aparece 2 vezes e o 19 também aparece 2 vezes. Ninguém mais se repete tanto. Então, aqui temos 2 modas. É um conjunto bimodal com as modas sendo 15 e 19 anos. Aí, desafio resolvido! Para a gente fechar com chave de ouro, vamos só recapitular os pontos-chave, aquilo que não pode esquecer de jeito nenhum na hora da prova. Então, anota aí. Dica número 1. Vai calcular a mediana. Primeiro de tudo, organize os dados, sempre. Dica 2. Falou em moda? Lembra que pode ter mais de uma ou até nenhuma, tá tudo certo. E a dica de ouro? Viu um número muito diferente dos outros no grupo, um valor extremo? Desconfia da média. Provavelmente, a mediana vai te dar uma resposta mais honesta sobre a realidade daquele grupo. No fim das contas, média, mediana e moda são muito mais do que só fórmulas para decorar. Elas são ferramentas para a gente conseguir contar histórias com números. Elas mostram o que é típico, o que está no centro, o que é mais comum. Agora que essas ferramentas estão na mão, a pergunta que fica é: da próxima vez que um conjunto de dados aparecer, que história ele vai revelar?